Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão Cidadão, programa do Tribunal de Contas, onde a gente aprofunda, né, Carol? Toda vida eu digo isso, né? Porque é verdade, né? A gente aprofunda nas principais questões e ações aqui do Tribunal de Contas e hoje não vai ser diferente. Não seria diferente. Por que seria? Né? Vamos falar do assunto que não saiu da boca do povo, né? O tribunal se debruçou, que foi a primeira infância. Exatamente, esse período que vai do nascimento até os 6 anos de vida e que é considerado crucial para o desenvolvimento e aprendizado das crianças. E chegando agora no final do ano, né? Vamos fazer esse rescaldo, vamos buscar o que já foi feito e vamos tentar pegar aí o que vai ser feito, né, nesses próximos anos. Por isso, quero dar as boas-vindas aqui à Luciana e à Giovana Jaffre. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão Cidadão. E vamos lá buscar, né, esse tema que a gente... Olha como é que eu fico aqui, ó, o coração aqui não para, porque é um tema que empolga, né, Luciana? Obrigado por me convidar novamente para falar do Pacto Cearense pela Primeira Infância, um projeto de fato que ganhou relevância no estado do Ceará e é um orgulho para o tribunal estar sendo pioneiro nessa causa, estar levantando essa causa de forma tão forte, tão consistente aqui no estado do Ceará. De fato, é um grande prazer poder estar aqui para falar sobre o trabalho que foi desenvolvido. Vai chegando o final do ano e a gente vai parando para pensar, e muitas conquistas aconteceram, né, ao longo de 2025 em relação à primeira infância. Por exemplo, a gente tem que citar que a adesão das 184 prefeituras ao Pacto Cearense pela Primeira Infância. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre esse trabalho do Pacto Cearense? A adesão das 184 prefeituras municipais foi uma das principais conquistas agora de 2025, porque de fato é no município que a vida acontece. Então eles são nossos principais públicos para estar trabalhando, para estar fortalecendo essa política pública. E aí a gente lançou o pacto, fizemos as caravanas regionais, mas a gente ainda não tinha alcançado essa meta dos 184 prefeituras municipais, e aí ao longo de todo o engajamento, ao longo de toda interação que a gente passou a ter com esses municípios, a gente alcançou essa meta e foi uma vitória muito grande, porque de fato a gente olha para aquele líder político, né, para aquele gestor máximo, e ele para olhar, não, é a primeira infância, e busca entender um pouco mais sobre essas políticas públicas, né, sobre essa causa tão importante. A escolha do nome Pacto da Primeira Infância não foi à toa, né? Para causar justamente esse choque, né? Para trabalhar com essas crianças de 0 a 6 anos. Por que é tão importante esse olhar do Tribunal de Contas para essa faixa etária tão específica? Bom, quando se fala em políticas públicas, o Tribunal de Contas tem que atuar, né? E a primeira infância, ela é multissetorial. Existe o cuidado com a vida, com a saúde, com a educação, com a segurança, com a nutrição. Então, ela é multissetorial e converge uma série de políticas públicas. Não é uma única política, é uma política pública muito abrangente e muito complexa. Então, o Tribunal de Contas não poderia estar fora desse tema, né? Na questão de estar não só avaliando essas políticas públicas, mas induzindo melhores práticas, que eu acho que é o grande diferencial do Pacto Cearense. Aí a gente verifica assim que além do papel indutor do Tribunal de Contas, também tem um aspecto da orientação técnica, porque foi realizado publicações, as caravanas que foram encontros regionais. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre esse aspecto? Com relação à orientação técnica, é interessante a gente falar a essência do Pacto Cearense. Por si só, ele é uma orientação técnica. Porque qual é a essência dele? É pegar aquelas intenções das leis, principalmente o marco legal da primeira infância, transformar essa intenção em compromissos, que aí veio o Pacto Cearense pela Primeira Infância. Cada compromisso de cada entidade, por exemplo, para o Tribunal de Contas é um tipo de compromisso, o Ministério Público é um tipo de compromisso, Tribunal de Justiça é um tipo de compromisso, prefeituras municipais é outro tipo de compromisso. Então, para todas essas instituições que são signatárias do pacto, ele vai ter um rol de compromissos. E esse rol, ele exprime essas intenções legais dos normativos. E a partir desses compromissos, a gente trabalha ações concretas para que, de fato, essas leis virem realidade. Então, a essência do pacto por si só já é uma
uma ferramenta de levar conhecimento e capacitação para todas essas entidades signatárias. E aí, para além disso, a gente trabalhou muito forte na questão do manual orçamentário do gasto da primeira infância no estado do Ceará, as caravanas levando conhecimento dessa importância do investimento na primeira infância, o quanto é importante isso para o gestor público. A gente tem um trabalho muito forte com os municípios, realizando reuniões periódicas para levar esse conhecimento, por que cada compromisso, cada ação, por que é importante. Criamos uma rede num grupo de WhatsApp que hoje a gente tem mais de 460 membros de gestores municipais que são interessados pela causa, e nesse ambiente a gente troca informação, tira dúvidas, compartilha conhecimento, compartilha com capacitações que a gente tem hoje, né? O Ministério Público recentemente fez um outro seminário, a gente compartilha, os municípios se envolvem e vão para esse seminário para obter mais capacitação, e aí a gente está por trás de todo esse engajamento e principalmente dando esse apoio. 24 horas. A gente tem o e-mail disponível, a gente tem o WhatsApp no particular, tem esse grupo de WhatsApp, e aí periodicamente são reuniões e fazendo guias para estar trabalhando com eles o que de fato é essa política, como é que eu posso estar implementando a governança dessa política. Cada compromisso que está lá, né, principalmente para os municípios, carrega em si uma boa prática. Uma boa prática está prevista no Marco Legal pela Primeira Infância. Então, o tribunal, ao exigir, em razão do pacto, que se comprove a realização desses compromissos, nós estamos induzindo que boas práticas venham a ser adotadas. E o pacto também, ele representa um avanço em relação à intersetorialidade, que é algo que não pode estar distante da primeira infância, porque através do pacto você promove essa discussão coletiva, não só no âmbito do tribunal, mas com todos os órgãos que assinaram o pacto, que são signatários do pacto. Então, também existe essa vantagem, né, de ter o pacto pela primeira infância. E um grande diferencial desse pacto para outros pactos que existem é a plataforma que foi desenvolvida, onde é possível a interação constante e a gente monitorar aqui do tribunal o que está acontecendo na vida dos municípios. Então, é uma ferramenta, de fato, muito interessante, né, e que promove essa intersetorialidade. Porque no caso, o Observatório Municipal da Primeira Infância é um site e todo mundo pode acessar, né? Não apenas os gestores públicos. Na verdade, a plataforma, independente do observatório, é onde estão os compromissos de cada ente signatário do pacto. E lá a gente faz esse acompanhamento, porque as evidências têm que ser colocadas lá. A plataforma foi pensada como uma gamificação. Então, os municípios vão engajando, vão colocando as suas práticas, vão conseguindo pontos e vão evoluindo, né, nessa escalada, nessa caminhada. Né? Então, a gente fala aqui de duas ferramentas, né, que hoje o tribunal lança para a sociedade, que é essa plataforma, que é um site do próprio Pacto Cearense pela Primeira Infância. Lá você compreende mais o que é esse Pacto Cearense pela Primeira Infância, acompanha cada entidade signatária do pacto junto aos seus compromissos. Essa plataforma, a gente tem a principal finalidade dela é esse compartilhamento das boas práticas, que são as ações voltadas a cada compromisso. E ela, de fato, está atingindo esse objetivo principal, porque a gente já tem testemunha em algumas reuniões que foram realizadas com os municípios, onde um participante de um município X cita a boa prática do outro município como referência para ele. Então, é um ambiente que eles estão compartilhando essas boas práticas e também a sociedade está podendo conhecer, de fato, dentro do seu município, quem é o teu comitê, quem são esses profissionais que estão envolvidos com a primeira infância, qual o plano municipal do município para ter objetivos e metas da primeira infância. Então, essa é uma ferramenta que está disponível, que é a ferramenta do Pacto Cearense em si. E aí também lançamos, agora em agosto, o Observatório Municipal da Primeira Infância do Ceará, que aí a gente já traz outros tipos de dados e informações, que são dados de indicadores,
que falam sobre o resultado dessa implementação dessas políticas em números, né? E aí a gente, dentro dessa plataforma, a gente tem 2 principais produtos, que é o Índice Cearense pela Primeira Infância e o Almanaque Municipal da Primeira Infância. E aí o índice também foi um indicador desenvolvido pelo tribunal junto com a FUNCAP, né? E aí a gente desenvolveu um indicador único, onde o resultado dele vai dar uma análise comparativa do esforço municipal dos 184 municípios, nesse esforço municipal de entregar políticas de forma integral a essa criança, dentro da saúde, da educação, assistência social e nutrição. E para finalizar, é importante também informar desse transbordamento, né? Porque houve agora a emenda constitucional número 39, que acrescentou mais um artigo à Constituição Estadual, né? Instituindo o orçamento da primeira infância. Isso foi uma vitória também para o estado do Ceará, que foi uma emenda proposta pela deputada Larissa Gaspar, e ela, nessa emenda, ela colocou na nossa Constituição Estadual, para qualquer orçamento público, seja de município, seja do governo do estado, tem que ter disponibilidade de recurso para atender programas, projetos e ações voltados ao desenvolvimento da primeira infância. Então, hoje, dentro do estado do Ceará, o orçamento público tem que ter previsão de gasto com esse tipo de programa, de projeto e de ação em atenção à primeira infância. Então, isso é um avanço muito grande, embora a gente já venha trabalhando isso junto com os municípios, a questão da identificação do orçamento, mas nada melhor do que ter na nossa própria Constituição Estadual. Isso reforça mais ainda o nosso trabalho. E essa conquista, né, legislativa, vamos dizer assim, ela converge com uma ação do nosso pacto que nós já adotamos no início do ano, que é o Manual dos Gastos, né? Então, assim, os municípios já estão envolvidos nesse movimento de clarificar nos seus orçamentos aquilo que é voltado para a primeira infância. Então, foi mais uma convergência interessante, né? E assim, né, Lu, outra grande vitória é que nessa plataforma, como é uma gamificação, como eu disse, nós já tivemos um município que conseguiu concluir todos os compromissos, que para nós foi uma grande vitória. Foi uma grande vitória. O que é concluir esses compromissos, né? As prefeituras municipais hoje possuem 9 compromissos, né? Como fosse ali passo a passo? São 9 compromissos, como fosse realmente a sua intenção dentro do Pacto Cearense. Ela tem 9 compromissos. E para esses 9 compromissos, eles são detalhados em ações práticas. E aí esse município, que é Parambu, ele conseguiu alcançar já todas as ações práticas que estão previstas para a implementação desses 9 compromissos. Então foi uma vitória para a gente, porque a gente hoje vê que é possível, que é real atender esses compromissos do pacto, e ele vira uma referência para os outros municípios, né, dentro aqui do estado do Ceará. É engraçado que quando a gente também foi uma vitória para a gente fez toda a divulgação interna no nosso grupo, e aí a pessoa lá, a gestora, ela começou a receber um monte de mensagem. Ai, me ajuda, eu tô com dificuldade de tal compromisso, como é que você fez? E assim, ela se colocou disponível, tá ajudando os colegas, gestores também. Então, isso também é uma conquista muito grande, que foi muito festejada por todos nós. Bom, além de tudo isso, né, que foi feito em relação ao pacto, nós também estamos fazendo algumas visitas técnicas a municípios que foram selecionados. O tribunal, aí nesse momento, está junto com a FUNCAP, né, no projeto Cientista-Chefe, que desenvolveu o observatório, para colher, né, informações, identificar as fragilidades, ver como está a governança. Essas visitas estão acontecendo num momento bem complicado dos municípios, que foi a mudança de gestão. Então, a gente trabalha com indicadores com resultados até 2024. E, no entanto, a gente está indo agora, né, para uma nova gestão. Mas já é possível identificar aqueles municípios que estão realmente envolvidos com a questão da primeira infância, que estão estabelecendo seus prazos, suas metas para atender o público infantil. Então, assim, também está sendo uma experiência muito interessante, né, o tribunal ir e conhecer a realidade municipal. Obrigado pela presença de vocês. A gente podia passar aqui, eu acho que horas, né, décadas, a gente ia se perder no tempo. Obrigado mais uma vez pela
presença de vocês, pelo trabalho de vocês. E espero que no próximo ano possamos conversar mais, né? Para saber esses novos resultados, Carol. Exatamente. Muito obrigada, Giovana. Muito obrigada, Luciana, pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Conexão Cidadão fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver alguma sugestão ou queira tirar alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente, não é isso, Carol? Exatamente. Nosso e-mail é o comunicação@tce.ce.gov.br. Se você tem alguma denúncia, você quer tirar alguma dúvida de algum processo, você pode entrar em contato direto com a ouvidoria, Carol. Qual o e-mail da ouvidoria? É o ouvidoria@tce.ce.gov.br. Você tem vontade de receber as notícias do TCE Ceará direto no seu celular, no seu aplicativo de mensagens preferida, conhecido como WhatsApp? Só mandar um oi pra gente. Carol, que número é esse que você pode receber as mensagens, as notícias do TCE Ceará direto no celular? É o 859-8969-3544. Salva esse número, TCE Ceará Notícias, manda um oi pra gente que automaticamente você já entra no nosso hall, né, de contatos, vai receber essas mensagens. Espero que você tenha gostado do programa dessa semana e a gente se vê na semana que vem. Até o próximo programa.